Por volta de 2018, eu estava fazendo faculdade de administração de empresa na Unip. E aí eu estava morando numa cidade metropolitana, por nome de Aquiraz, no Ceará. E aí eu desci da van na rua onde eu morava. É uma casa tipo assim rural, com poucas vizinhanças, né? A rua um pouco desabitada e poucos vizinhos, e também nem tinha câmera na época. E aí quando eu sempre, geralmente, eu tenho dois celulares, porque às vezes quando não tem internet em um, eu ligo o roteador e passo para o outro. E também às vezes eu uso um só para ligar e o outro para usar o WhatsApp, a internet, para intercalar, para não ficar só com a opção de um chip. E aí quando eu desci na rua por volta de 20 horas à noite, a rua assim desabitada e tal, e eu andando aí mexendo no celular, e aí eu liguei a internet para rotear para o outro celular. Andei assim uns 100 metros, de repente eu ouvi assim uns barulhos, assim, vozes de alguém, e eu pessoa conversando. Quando eu olhei para trás, dois caras vinham. Aí eu achei aquele estranho, né? Aí eu olhei para trás, o cara, para aí, para aí. Aí eu parei, aí ele, ó, é o assalto, passa o teu celular. Aí eu falei, tá aqui o celular aí. Passa o outro, que eu vi que tu tem outro também. Falei, tranquilo, cara. Eu tinha sacado R$ 300 para pagar o meu INSS como autônomo. E aí eu falei para ele, tá aqui, cara, os R$ 300, fica calmo, fica tranquilo. Aí eu vou imitar a voz que ele falou, porque era dois. O outro tava mexendo na minha mochila, né? Que eu até falei assim, né? Ô, cara, aí só tem livro, apostila, meu óculos, meu boné. Aí na hora que eu falei pro cara assim, aí, cara, fica calmo. Eu senti assim uma paz assim incrível, uma paz que eu nem lembro quando foi que eu senti isso. Aí ele falou assim, ei, bora matar logo esse bicho aí logo, bora matar. Falou pro outro. Eu não sei se vocês já viram a expressão de rosto de uma pessoa endemoniada. Você vê que é uma expressão diferente de ódio, os olhos vermelhos, sabe? É uma coisa diferente. Eu já tive essa oportunidade, né? Infelizmente, mas já vi. Talvez umas 2 ou 3 vezes eu já vi pessoas assim. E aí eu falei para o outro, cara, falei, cara, tem só meu óculos, meu boné aí. Aí do meu lado, a minha própria voz, um anjo usou. Falou assim do meu lado, falou assim, dá a mochila para ele. Quando os caras ouviram aquela voz do meu lado e não viu ninguém, porque eu não falei, mas foi exatamente nessa tonalidade, igual eu estou falando aqui. Usou a minha própria voz do meu lado. Eles olharam e ficaram assustados, porque não viram ninguém. Eu imagino a situação de Paulo, né? Quando Paulo ia para Damasco, né? E aí Jesus falou, né? Ele ficou cego e tal, veio aquela visão, aquele clarão. Aí, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Né? Dizem que as pessoas lá também ouviram a voz, mas ninguém viu ninguém. Então, e aí, quando os caras ouviram, né? Quando a voz do meu lado falou, dá a mochila para ele, aí os caras olharam, não vi ninguém, falou, ei, tu mora onde? Mora onde? Eu falei, moro bem aqui em frente. Aí a mochila que ele tava pegando, a minha mochila caiu no chão. E aí caiu a faca, aquelas facas grandes. Quer dizer, os caras realmente estavam armados com 2 facas, iam fazer o mal para mim. Por isso que eu digo, a pessoa só morre realmente quando chega o dia, porque a pessoa que tem um propósito, tem uma promessa de Deus, não morre, né? Enquanto não se cumprir a promessa e o projeto de Deus. Porque ninguém nasceu aqui hoje em dia, eu sempre falo isso, ninguém nasceu aqui para comer, beber, para trabalhar e pagar contas. Cada um tem um ministério. Cabe a cada um descobrir. É um ministério para louvar, outro para
para curar, para interceder, para orar, para evangelizar, para pregar a palavra. Então cada um tem o seu ministério, o seu dom, cada um deve buscar. E aí quando os caras ouviram aquela voz, né, aí ficou, tu mora onde? Eu falei, eu moro bem aqui em frente. Então volta lá para a pista, para CE. Todo assim, todo perturbado, né? Ficou apavorado porque viu a voz e não viu ninguém. E aí eles saíram correndo no sentido do interior lá. E eu entrei pela rua, pela casa do lado, pela cerca e fui para minha casa, né? E isso é o que eu queria contar, né? Já eu vou também contar em outros vídeos vozes que eu escuto, aparições, coisas que eu vejo, que eu sei que não é coisa normal, uma coisa espiritual. Nesse aí foi o anjo, ou foi o próprio Jesus Cristo que falou por mim, porque eles queriam fazer mal a mim. Então, mais no próximos vídeos, eu gravo outros áudios informando outros episódios. Por volta de 2018, eu estava fazendo faculdade de administração de empresa na Unip. E aí eu estava morando numa cidade metropolitana por nome de Aquiraz, no Ceará. E aí eu desci da van na rua onde eu morava, é uma casa tipo assim rural, com poucas vizinhanças, né? A rua um pouco desabitada e poucos vizinhos. E também nem tinha câmera na época. E aí geralmente eu tenho 2 celulares, porque às vezes quando não tem internet em um, eu ligo o roteador e passo para o outro. E também às vezes eu uso um só para ligar e outro para usar o WhatsApp, a internet, para intercalar, para não ficar só com a opção de um chip. E aí quando eu desci na rua por volta de 20 horas à noite, a rua assim desabitada e tal, e eu andando aí mexendo no celular, e aí eu liguei a internet para rotear para o outro celular. Andei assim uns 100 metros, de repente eu ouvi assim uns barulhos, assim, vozes de alguém, e eu pessoa conversando. Quando eu olhei para trás, 2 caras vinham. Aí eu achei aquele estranho, né? Aí eu olhei para trás, o cara, para aí. Aí eu parei, aí ele, é o assalto, passa o teu celular. Aí eu falei, tá aqui o celular. Passa o outro, que eu vi que tu tem outro também. Falei, tranquilo, cara. Eu tinha sacado R$300 para pagar o meu INSS como autônomo. E aí eu falei para ele, tá aqui, cara, os R$300, fica calmo, fica tranquilo. Aí eu vou imitar a voz que ele falou, porque era 2. O outro tava mexendo na minha mochila, né? Que eu até falei assim, né? Cara, aí só tem livro, apostila, meu óculos, meu boné. Aí na hora que eu falei pro cara assim, aí cara, fica calmo. Eu senti assim uma paz assim incrível, uma paz que eu nem lembro quando foi que eu senti isso. Aí ele falou assim, ei, bora matar logo esse bicho aí logo, bora matar. Falou pro outro. Eu não sei se vocês já viram a expressão de rosto de uma pessoa endemoniada. Você vê que é uma expressão diferente de ódio, os olhos vermelhos, sabe? É uma coisa diferente. Eu já tive essa oportunidade, né? Infelizmente, mas já vi. Talvez umas 2 ou 3 vezes eu já vi pessoas assim. E aí eu falei para o outro, cara. Falei, cara, tem só meu óculos, meu boné aí. Aí do meu lado, a minha própria voz, um anjo usou. Falou assim do meu lado, falou assim, dá a mochila para ele. Quando os caras ouviram aquela voz do meu lado e não viu ninguém, porque eu não falei, mas foi exatamente nessa tonalidade, igual eu estou falando aqui. Usou a minha própria voz do meu lado. Eles olharam e ficaram assustados, porque não viram ninguém. Eu imagino a situação de Paulo, né? Quando Paulo ia para Damasco, né? E aí Jesus falou, né?
ele ficou cego e tal, vê aquela visão, aquele clarão, aí, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Né? Dizem que as pessoas lá também ouviram a voz, mas ninguém viu ninguém. Então, e aí, quando os caras ouviram, né? Quando a voz do meu lado falou, dá uma mochila para ele, aí os caras olharam, não vi ninguém, falou, ei, tu mora onde? Mora onde? Eu falei, moro bem aqui em frente. Aí a mochila que ele tava pegando, a minha mochila caiu no chão. E aí caiu a faca, aquelas facas grandes. Quer dizer, os caras realmente estavam armados com 2 facas, iam fazer o mal para mim. Por isso que eu digo, a pessoa só morre realmente quando chega o dia, porque a pessoa que tem um propósito, tem uma promessa de Deus, não morre, né? Enquanto não se cumprir a promessa e o projeto de Deus. Porque ninguém nasceu aqui hoje em dia, eu sempre falo isso, ninguém nasceu aqui para comer, beber, para trabalhar e pagar contas. Cada um tem um ministério. Cabe a cada um descobrir. É um ministério para louvar, outro para curar, para interceder, para orar, para evangelizar, para pregar a palavra. Então cada um tem o seu ministério, o seu dom, cada um deve buscar. E aí quando os caras ouviram aquela voz, né, aí ficou, tu mora onde? Eu falei, eu moro bem aqui em frente. Então volta lá para a pista, para CE. Todo assim, todo perturbado, né? Ficou apavorado porque viu a voz e não viu ninguém. E aí eles saíram correndo no sentido do interior lá, e eu entrei pela rua, pela casa do lado, pela cerca, e fui para minha casa, né? E isso é o que eu queria contar, né? Já vou também contar em outros vídeos vozes que eu escuto, aparições, coisas que eu vejo, que eu sei que não é coisa normal, uma coisa espiritual. Nesse aí foi o anjo, ou foi o próprio Jesus Cristo que falou por mim, porque eles queriam fazer mal a mim. Então, mais no próximos vídeos, eu gravo outros áudios informando outros episódios. Por volta de 2018, eu estava fazendo faculdade de administração de empresa na Unip. E aí eu estava morando numa cidade metropolitana, por nome de Aquiraz, no Ceará. E aí eu desci da van na rua onde eu morava, é uma casa tipo assim rural, com poucas vizinhanças, né? A rua um pouco desabitada e poucos vizinhos, e também nem tinha câmera na época. E aí geralmente eu tenho 2 celulares, porque às vezes quando não tem internet em um, eu ligo o roteador e passo para o outro. E também às vezes eu uso um só para ligar e outro para usar o WhatsApp, a internet, para intercalar, para não ficar só com a opção de um chip. E aí quando eu desci na rua por volta de 20 horas à noite, a rua assim desabitada e tal, e eu andando aí mexendo no celular, e aí eu liguei a internet para rotear para o outro celular. Andei assim uns 100 metros, de repente eu ouvi assim uns barulhos, assim, vozes de alguém, e eu pessoa conversando. Quando eu olhei para trás, 2 caras vinham. Aí eu achei aquele estranho, né? Aí eu olhei para trás, o cara, para aí. Aí eu parei, aí ele, é o assalto. Passa o teu celular. Aí eu falei, tá aqui o celular. Passa o outro, que eu vi que tu tem outro também. Falei, tranquilo, cara. Eu tinha sacado R$300 para pagar o meu INSS como autônomo. E aí eu falei para ele, tá aqui, cara, os R$300, fica calmo, fica tranquilo. Aí eu vou imitar a voz que ele falou, porque era 2. O outro tava mexendo na minha mochila, né? Que eu até falei assim, né? Cara, aí só tem livro, apostila, meu óculos, meu boné. Aí na hora que eu falei pro cara assim, aí cara, fica calmo. Eu senti assim uma paz assim incrível, uma paz que eu nem lembro quando foi que eu senti isso. Aí ele falou assim, ei,
Bora matar logo esse bicho aí logo, bora matar. Falou pro outro. Eu não sei se vocês já viram a expressão de rosto de